Você pode se assentar. Estamos num tempo precioso na casa do Senhor. Glória a Deus. E o tempo que nós estamos na casa de Deus é um tempo profético. O que é um tempo profético? É um tempo que move além do natural. É um tempo de rompimento. Fala tempo de rompimento. Isso. Por isso que o salmista diz: vale mais um dia na casa de Deus do que 1000 dias em qualquer outra parte. Então esse tempo que você está aqui na casa de Deus, ou cada vez que você vai à casa de Deus, você está rompendo o natural para o sobrenatural. E o que isso significa? Significa que um dia gasto, investido na casa de Deus, vai render para você, para a sua vida, em todas as áreas, mais do que 1000 dias fora da igreja. Quantos se interessam por isso? A palavra de Deus é viva e eficaz, ela não volta vazia. É Deus que prometeu isso. Enquanto você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. Enquanto você investe no reino de Deus, nos sonhos de Deus, nos projetos de Deus, Deus investe nos seus sonhos, nos seus projetos. Está escrito na Bíblia. Agrada-te do Senhor. Goste de estar com o Senhor. Tenha a alegria de estar com o Senhor. E Ele cumprirá. Põe a mão assim no seu coração. E Ele cumprirá todos os desejos do seu coração. Que coisa maravilhosa. Mas é preciso agradar-se do Senhor. Agradar-se do Senhor é ter prazer em estar com Ele. Ter prazer em estar na sua casa. Quantas pessoas hoje, por causa do clima, por causa de tanta coisa, esse clima deixa a pessoa meio mole, meio com sono. Quantas pessoas agradaram-se mais em ficar em casa, dormindo ou vendo televisão, agradaram-se mais em qualquer outra coisa do que vir para a casa de Deus. E depois elas querem prosperar, e depois elas querem crescer. Depois elas perguntam: por que eu não consigo aquilo que eu sonho, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero? Fala para quem está do seu lado: por que será, né? Deus é fiel. E Deus não vai contra a palavra que Ele mesmo estabelece. Passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor. A minha palavra não volta para mim vazia, sem que antes cumpra aquilo para que foi determinada, diz o Senhor. E é assim, o apóstolo estava falando. As pessoas culpam a Deus pelas coisas ruins que acontecem. Quantas pessoas culpam a Deus por tudo? Culpam ao Senhor por todas as coisas que acontece, que não é para acontecer. Mas a Bíblia diz assim, para mim e para você: de que se queixa o homem? Deus diz assim: queixe-se dos seus próprios pecados. Não se queixe do Senhor, não se queixe do Criador. Dá uma analisada nas suas atitudes, nos seus atos, nos seus caminhos, e queixe-se dos seus pecados. Por que eu sou assim rebelde? Por que eu sou assim e gosto mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus? Queixe-se dos seus próprios pecados. Por que eu não tenho alegria de ir para a casa do Senhor? Por que eu fico aflito querendo que o culto acabe logo quando eu estou na igreja? Por que eu não tenho prazer e alegria em honrar, em louvar a Deus? Por que? Pecado, irmãos. Queixe-se dos seus próprios pecados. Não se queixe do Senhor. Tudo que Jesus tinha para fazer, para nos trazer de volta para o propósito, Ele fez. Amém? Amém? Aleluia. Presta atenção numa coisa, não se distraia. Quando Jesus morreu na cruz, que Ele deu o último suspiro, quantos lembram aqui o que Jesus falou por último?
Quantos lembram? Fala bem alto, corajoso. Não estou escutando. Está consumado. O que é estar consumado? Está feito. O que eu tinha para fazer pela humanidade, eu fiz. Amém? Presta atenção, não se distrai. Isso é uma grande revelação para mim e para você. Certamente Deus queria que você ouvisse isso hoje. Depois que Jesus falou, está feito, está consumado. A palavra do Senhor diz que ele morreu, foi sepultado, conforme estava escrito, numa sepultura nova e tal, tudo cumprindo a palavra de Deus. E no terceiro dia ele ressuscitou, e você já sabe a história. Durante 40 dias ele apareceu em vários lugares, várias pessoas viram o Senhor. Quando ele subiu aos céus, cerca de 500 pessoas viram Jesus ressurreto, ressuscitado, subindo, flutuando e sendo recebido lá nas nuvens. Cerca de 500 pessoas viram isso. Presta atenção numa coisa. Por isso que essas pessoas morriam, eram torturadas, eram presas, perdiam seus bens, tomavam tudo delas, para elas negar Jesus, e elas não negavam, porque elas viram Jesus ressurreto. Essa é a maior prova da ressurreição de Cristo. O que os seus discípulos suportaram depois da sua subida. Mas isso é outro assunto. Eu quero que você entenda hoje. Quando Jesus subiu aos céus, a Bíblia diz que ele foi para um lugar. Aonde que ele foi? Para a presença de Deus. E a Bíblia diz que hoje, enquanto nós estamos aqui, ele está fazendo o que lá no céu? Quantos já leram isso na Bíblia? Fala bem alto. Vocês estão meio tímidos. Ok, ele está intercedendo, mas como que ele está? Onde que ele está? Está sentado. Fala, Jesus está sentado à direita de Deus. Por quê? Ele já fez o que ele tinha que fazer. Alô, vocês estão aqui? Jesus não estaria sentado se ainda tivesse alguma coisa que ele tivesse que fazer. Jesus se assentou e disse para nós: levante-se, ide, faça, fale para as pessoas que elas estão culpando Deus, mas a culpa de tudo que elas têm passado são os seus próprios pecados, que o diabo usa para oprimi-las. Vão e falem isso. Agora é com vocês. E eu estava falando com meu esposo. Deus estava falando isso comigo essa semana e me moeu. Nós passamos a nossa vida toda mandando Jesus fazer aquilo que Jesus já fez. Está pronto, está feito, está consumado. E nós passamos o resto da vida pedindo para Jesus fazer aquilo que Ele mandou nós fazermos. Quantos entendem isso? Salva Jesus, Jesus já salvou. Cura Jesus. Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho, curai os enfermos. Ele mandou quem? Nós. E nós fazemos o quê? Mandamos ele. Vocês estão entendendo? Alô? Nós temos que nos despertar. Eu entendo isso, você entende? Outro dia eu vou falar mais sobre este assunto. É muito profundo, mas é para você ficar esperto. Eu não posso me queixar de Deus. Tudo que Deus tinha para fazer por mim, Ele fez. E quando eu estraguei tudo por causa da desobediência em Adão, em Eva, Deus mandou o que Ele tinha de melhor para resgatar, para restaurar. E Ele disse: agora está feito, não há mais nada
que eu preciso fazer. Está feito. Quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Por que já está condenado? Porque não creu no unigênito Filho de Deus. Por que já está condenado? Porque a luz veio ao mundo, mas essas pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Ama mais as trevas e fica reclamando. João capítulo 3. Todo mundo fala só do 3,16, né? É tão agradável. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Nós gostamos disso. E tenha a vida eterna, melhor ainda. Mas se você continuar lendo, ele vai dizer que muitos, mesmo a luz vindo ao mundo, eles amaram a vida de pecado. Eles amaram a vida da escuridão, das trevas. Porque os seus feitos eram maus. E eles não queriam a luz, porque se a luz vem, vai mostrar o que está errado. Amaram mais as trevas do que a luz. E depois nos queixamos de Deus. E depois nós queremos que Deus faça e faça e faça, como se Ele já não tivesse feito. Eu falei lá para as irmãs na ministração, tudo que nós estamos fazendo aqui no encontro com Deus, nós só estamos nos apropriando do que Jesus já fez. Porque Jesus libertou, nós podemos clamar por libertação. Porque Jesus cancelou e quebrou as maldições na cruz, nós podemos declará-las quebradas. Amém? Eu disse a elas, primeiro que você tem que entender, no encontro com Deus nós não vamos quebrar nada. Já está tudo quebrado. Amém? Nós só vamos valorizar o que Jesus fez e aprender aquilo que Ele quer que nós façamos. Amém? Porque o que Ele fez está feito, está consumado. Amém? Agora nós precisamos nos apropriar desta cura, desta libertação, ficar livre dos nossos embaraços e fazer a parte que nos cabe. Todo contrato tem duas partes e Deus fez uma aliança com o mundo, um contrato conosco. A parte do Senhor Ele tem feito. Agora cabe a nós sair levando as boas novas, as boas notícias. Está feito, está consumado. Há restauração, há esperança para você. Amém? Ah, porque Deus é ruim. Não é Deus não, é o diabo. Fala assim, Deus é bom e o diabo é mau. Amém? E nunca se esqueça disso. Jesus disse, o diabo não vem. Me ajuda aí, fala pro irmão. Ele nem perde o tempo dele, ele nem vem. Além. Se não for para matar, roubar e destruir. Não pense que vivendo no pecado vai ganhar alguma coisa, que não vai não. O diabo não quer dar nada para ninguém. Se viver conforme os princípios do diabo, vai morrer, vai perecer. Mas Jesus disse, eu vim para que todos tenhais vida. E tenham um pouquinho, é isso? E tenham em abundância. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que eu amo a palavra do Senhor. Amo a palavra de Deus. Em conhecer as Escrituras, em conhecer a Deus, o manual do Criador. E prosseguir conhecendo a eternidade afora. Porque nós nunca vamos conhecê-lo totalmente. Eu amo as Escrituras porque há resposta para tudo aqui. A resposta para tudo. Nós é que precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos dispor, como Deus está falando esse ano. Dispõe-te, dispõe-te, dispõe-te. Amém? Hoje eu e meu esposo estávamos vendo um documentário das formigas. Os vários tipos de formiga, como elas agem, como que elas fazem. São as criaturas mais organizadas que existem. Você sabia disso? Elas não têm chefe, elas não têm patrão.
Eu falei para ele, eu quero pegar conseguir esse documentário para passar na igreja, porque nós precisamos aprender com as formigas. Jesus falou. Por quê? Mas eu não sou preguiçoso. Será? Jesus falou, ide e pregai. Você já foi? Não, é por causa disso. Não, isso é preguiça, isso é indisposição. Quando nós estamos deixando de fazer aquilo que Jesus mandou fazer, nós precisamos ir ter com as formigas. E nós aprendemos tanta coisa ali. A estrutura, a organização. Realmente, irmãos, eles descobriram isso agora, estudando, já está na Bíblia há séculos. Já está na Bíblia. Elas não têm patrão, elas não têm chefe, e elas sabem qual é a sua parte fazer no corpo. Este é o ano de se alinhar mais do que nunca ao propósito do Senhor. Fala assim, primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir qual o propósito de Deus. Fala, segunda coisa que eu tenho que descobrir é onde eu me encaixo nesse propósito. Quantos estão entendendo? Onde eu me encaixo, qual que é a minha parte. Eu não posso mais continuar mandando Jesus fazer aquilo que Ele já fez. Está feito, está consumado, está pago. E Ele foi e se assentou à direita do Pai. Não é porque Ele é preguiçoso, porque Ele já fez o que Ele tinha que fazer. Ele pode sentar. Fala por irmão, Ele pode, nós não. Nós temos que nos levantar. Amém? Posso continuar? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, onde eu me encaixo nesse grande propósito eterno de Deus. De gerações a gerações, Ele escolheu me fazer nascer nesse tempo, nesta era. Em 7 bilhões de pessoas no mundo, Ele escolheu me unir a essas pessoas que eu convivo. A uma igreja, a uma congregação, a irmãos em Cristo. No meio de 7 bilhões de pessoas, Ele me pôs com essas pessoas. Eu preciso amar, eu preciso honrar isso. Eu preciso florescer onde eu fui plantado. Qual que é a minha parte? Qual que é a parte de Deus? Deus não vai fazer aquilo que Ele já fez. E Ele não vai fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Visita o hospital, Jesus. Visita o hospital. Visita os presos, Jesus. Visita os presos. Quem que Ele mandou visitar? Faz assim, eu. Ele me mandou, fala. Amém? Por que você acha que muitos vão achar que vão entrar no céu, mas quando chegar lá no juízo, Jesus vai falar, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estava nu, não me vestistes. Estando preso e enfermo, não me visitaste. E muitos não fazem isso porque estão esperando Jesus voltar e fazer. Estão esperando um anjo ir fazer. O anjo não vai fazer. Eles até quiseram. Sabia disso? Eles até quiseram levar as boas novas. Mas Deus falou, não, isso é um privilégio para os homens. Fala assim, é meu privilégio levar as boas novas da salvação. Avisar para as pessoas que não é culpa de Deus, não, é culpa do diabo pela porta do pecado, da legalidade do pecado. Nós temos que avisar as pessoas. Amém? Nós temos que avisá-las. A Bíblia diz que Jesus está sendo retido no céu, até que todas as coisas sejam restauradas.
até que nós sejamos restaurados e andemos naquilo que Ele conquistou e restaurou para nós, estabelecendo, e que nós venhamos cumprir a palavra de Deus. Ide, então somos nós que temos que ir. Pregai, nós temos que pregar. Curai os enfermos, expulsai os demônios, nós é que temos que fazer isso. Ensinem as pessoas, façam discípulos, nós é que temos que fazer isso. Amém? Não é um anjo, não é Jesus, somos nós. Glória a Deus. Deus quer que você seja despertado. Deus quer que você seja despertado a entrar no propósito de Deus, a se alinhar. Onde eu me encaixo no propósito? Qual que é a minha parte? A pessoa que estava falando daquele documentário das formigas, ele dizia assim: ninguém sabe explicar como que cada uma delas sabe o seu papel. Aí ele mostrou vários tipos de colônias de formigas e todas elas sabem o que tem que fazer, irmãos. Ninguém sabe explicar como. E isso já está na Bíblia há séculos. Vai ter com a formiga, ó indisposto, ó preguiçoso, ó você que fica dando desculpas. Eu não faço porque eu vi o fulano pecar, eu não faço por causa do Beltrano. Ó indisposto, vai ter com a formiga, não tem chefe, não tem patrão, mas elas fazem. E foi muito bom, mais uma vez, confirmar a veracidade e a ciência da palavra de Deus. O Criador sabe de todas as coisas. Eu falei: Deus, dá-me, Senhor, povo como formiga. Cada um encaixado, Senhor. Cada um na sua função, como diz a Bíblia. Cada um. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou fazer. Não vou esperar outro fazer para mim. Se o outro não fizer, também não faço. Por que eu, se o outro não está fazendo? A formiga não tem nada disso. E outra coisa tremenda que eles disseram: elas trabalham pelo bem comum do formigueiro, da colônia. Para isso elas dão a sua própria vida. Elas dão a sua própria vida pelo bem do formigueiro. E diz ali que ninguém fica sem ter o que comer. Ninguém fica desabrigado. Todas elas trabalham dia e noite, organizadamente, sem chefe, sem patrão, sem ninguém tendo que empurrar. Já fez? Por que não fez? Vai fazer logo. Coisa maravilhosa, irmãos. Eu quero passar para vocês, porque a Bíblia fala: vai ter com a formiga. E nós estamos vivendo uma geração preguiçosa para cumprir a palavra de Deus. É ou não é? O apóstolo falou aqui: por que Deus nos abandonou? Não foi Deus que abandonou, fomos nós que abandonamos a Deus. Quando? Quando ficam estabelecendo leis contrárias ao que Deus mandou. E depois quer a bênção de Deus, está fora do contrato. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor e obedecerdes os seus estatutos, será abençoado ao entrar, ao sair, na cidade, no campo. Seus filhos, sua esposa será abençoado. Tudo que você colocar a mão será bem sucedido, se atentamente obedecer. Mas se desprezardes a minha palavra, a maldição virá e te agarrará e ficará com você. Deuteronômio capítulo 28. Mas nós temos a mania, nós queremos não cumprir, mas nós queremos a bênção. Toda bênção tem pré-requisitos. É hora de nós sairmos da inércia. Amém? Romper com a nossa inércia, indisposição, preguiça, desculpas. Às vezes a pessoa atravessa a cidade para ir trabalhar, para ir para o emprego dela, mas chega no final de semana: não vou para a igreja não porque é longe. Os valores estão distorcidos. Alô?
Quantos entendem? Aprender a Bíblia, fazer seminário, estudo bíblico. Ah, não, trabalhei o dia inteiro. Não trabalhe apenas pela comida que perece. Você come hoje, amanhã você vai estar com fome de novo. Você bebe água hoje, amanhã você vai estar com sede de novo. Logo mais, vai ter sede novamente. Jesus tem uma água, Jesus tem um pão que sacia para a eternidade. Não trabalheis pelo pão que perece. Trabalhe para estabelecer o reino. E para estabelecer o reino eu tenho que saber o propósito do reino. E eu tenho que saber onde que eu me encaixo nesse propósito. Quantos estão entendendo? Para ser chamado servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Estava nu, me vestiste. Preso e enfermo foste me visitar. Você fez a tua parte. Você é servo bom e você é fiel. Entra no gozo do Senhor, que já está preparado para você antes da fundação do mundo. Aleluia. Deus quer ter um encontro com você. Não é só as irmãs que foram lá que tiveram um encontro com Deus. Deus quer encontrar com você hoje. Deus quer que você esteja preparado, aliançado com o propósito de Deus, para não estragar tudo que Deus fez na vida daquelas mulheres lá. Quantas mulheres já chegaram do encontro e encontram o marido bravo, nervoso? Por que você demorou para chegar? Por que você me mandou vir às 7 horas? Quantas já aconteceu isso? Vamos embora logo. E não deixam nem as irmãs contarem como é que foi. Misericórdia. Esbravejando. Porque amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Amanhã você não sabe nem se você vai estar vivo. Eclesiastes diz que há um grande mal sobre o homem. Ele vai como um peixe na água e de repente é pego na rede. Ele não sabe quanto tempo tem, essa é a realidade. Enquanto se chama hoje, prepara-te para encontrares com o Senhor. Aleluia. Feche seus olhos um instante. Deixa Deus tirar a inquietação do seu coração. Medita nisso. Já era para os nossos planos já eram para as irmãs estarem aqui e nós já estarmos encerrando, mas o Espírito Santo quis que meditássemos mais na palavra. Ele sabe por quê. A palavra não vem sem propósito. Se Deus está falando, é porque Ele quer livrar, é porque Ele quer impactar, quer mudar, quer trazer você para o propósito. De que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados, queixe-se da sua rebeldia, queixe-se de se alongar e correr de Deus, de fugir da presença do Senhor. De que se queixa o homem? Não se queixe de Deus, porque está consumado, está feito. Tudo que Ele tinha para fazer, Ele fez. Agora Ele espera você se posicionar. Com seus olhos fechados, deixa Deus tocar no teu coração.